43 anos depois, a síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença controlada e novas drogas e tecnologias trouxeram novas e ótimas perspectivas aos portadores do vírus. No início da década de 80, os contaminados eram estigmatizados e sofreram preconceito por ignorância e desconhecimento. A medicina proporcionou mudanças de comportamento e de abordagem, e muitas histórias de superação e vida foram contadas. O entrevistado de hoje vai falar muita coisa e muita história para relatar. Em 1981, eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, quando ouvi falar sobre uma doença nova chamada síndrome da imunodeficiência adquirida. Era uma doença que a gente realmente não sabia do que se tratava, né? E 2 anos depois, houve o isolamento do vírus que causava essa doença e que veio a ficar conhecida como AIDS, né? E que, obviamente, foi um problema de saúde mundial, saúde pública mundial, e que, enfim, trouxe muita preocupação aos cientistas, que acabou acometendo alguns grupos de risco e que, obviamente, também fez com que campanhas de prevenção e de orientação surgissem, como é o caso do Dezembro Vermelho, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo agora. E, bom, eu vou deixar um especialista falar a respeito, que é o doutor Djalma Rodrigues Pinto Neto, infectologista, meu amigo, colega da mesma faculdade, e bem-vindo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito, né? Os mais jovens hoje não sabem exatamente o que se passou naquela época, o problema que foi e como isso evoluiu e como é que se encontra essa doença hoje, até porque é importante que a gente renove essa discussão. Tudo bem, doutor Sem dúvida. Djalma? Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação participar desses podcasts, entrevista com os amigos, né? E a história não pode morrer, né? A gente precisa contar o que foi, como foi. É importante a gente deixar isso registrado. E a nossa geração e a minha geração também, que teve muito naquela fase bem ruim da doença, onde não tinha tratamento, não tinha o que fazer, né? Cortamos um dobrado lá, na época eu fiz residência no Emílio Ribas, faculdade passava lá, né, no 8º andar, com um querido, saudoso doutor Ivan, Ricardo Minkovic, Azarifa, meus mestres queridos, né? O Ricardo também saudoso, infelizmente perdemos o Ricardo há uns 2 anos atrás, na pandemia, mas é uma doença que eu acho que ela trouxe um novo olhar para a ciência e para a pesquisa mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e aí você vai discorrer sobre a história. É importante que a gente consiga entender a evolução disso, doutor Maravilha. Djalma. Como é que é a tua formação? O que que você... Entrei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, sou egresso de lá, assim como o querido colega. Entrei em 88, formei em 93 e já no meu primeiro estágio, né, no 5º ano, que era o estágio prático, foi no Emílio Ribas. E como que eu decidi fazer infectologia? Foi depois desse estágio, né? Meu primeiro caso eu lembro até hoje, já tinha bastante paciente HIV positivo lá. Foi um caso de tuberculose pulmonar, que eu entrei lá, peguei o potinho do escarro do paciente, levei no laboratório, e o técnico na época, o Gil, depois virou muito amigo meu, e infelizmente também morreu o mês passado, o ano passado, perdão. Ele falou, tá vendo essas coisinhas rosinhas aqui? É tuberculose. Eu desci todo o pimpão lá pro preceptor para falar, olha, é um caso de tuberculose e tal, não sei o quê. Depois é que eu fui pensar se eu tinha usado máscara, se eu não tinha usado máscara, mas a resolução do caso ali, papapum, para mim foi essencial para eu gosto de coisa assim, papapum, resolve, É a velha né? burrice do interno e do R1, né? Pois é. Aí me apaixonei pela especialidade, pelo hospital, tinha o doutor Ivan Ricardo Azarifa como mentores e tal, e acabei
prestei a residência, entrei lá, fiz minha residência, servi 1 ano de exército antes da residência, né, o glorioso EB me chamou, e terminei minha residência em 88 e fui para a vida, né. E depois prestei o concurso, voltei para o Emílio como médico concursado, fiquei lá por 11 anos e aí realmente eu decidi sair do serviço público, ficar só no serviço privado. E hoje você também está no CODAMI, que é um órgão que é o delegado Eu do CODAMI. Fala um eu pouquinho sobre sou isso. sou delegado do CODAMI, do Conselho Regional de Medicina, né, que avalia as práticas, né, de divulgação de assunto médico, desde entrevista do médico, as suas mídias sociais, se está enquadrado dentro da lei que regula, né, a propaganda médica, se não tem sensacionalismo, exibição corporal excessiva, práticas médicas não reconhecidas, tudo isso, né, que é um trabalho hercúleo também, gigante, cada vez maior por conta de N problemas na formação hoje em dia, né, com a explosão do número de faculdades, né, hoje você tem médicos que parecem verdadeiros showmans, né, ou showwomans ali, né, e tem certas coisas que a lei Não permite. não permite, né, e nós estamos vigilantes em relação a isso daí. E sobre a AIDS, então, foi o que eu falei que em 81 foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a O doença, primeiro né. caso diagnosticado mesmo registrado foi em 81, né, oficialmente, né, existem relatos ali desde 4 anos antes disso, América Central uns casos, né, na África também e também nos Estados Unidos, né, de quadros agudos de pneumonias, encefalites e tumores em pacientes jovens, né, que faleciam rapidamente a despeito de qualquer tratamento, né, então tratava-se com tudo e nada resolvia, né. E aí, em 1981, ali em São Francisco, né, começaram a aparecer, casos de pneumonias, de infecções cerebrais e de tumores vasculares, depois foi, né, colocado como sarcoma de Kaposi ou Kaposi, né, o pessoal usa aí o nome variado. E que estava aparecendo muito mais na comunidade gay, né, de São Francisco, né, de homens que faziam na época comunidade gay, né, agora homens que fazem sexo com homens, a despeito dos tratamentos, né, via-se que o paciente ia se depauperando, sofria de doenças oportunistas que não apareciam antes. E aí foram verificar o porquê que a imunidade daqueles pacientes começava a entrar em declínio, em shutdown praticamente. Porque para uma pessoa ter uma pneumonia por pneumociste carini, uma encefalite por toxoplasma, meningite por criptococo, tuberculose disseminada, uma pessoa de 25, 30 anos, teoricamente, sem estar transplantado, sem tomar imunossupressor, sem nada, o que está causando tudo isso, né? E aí foram feitas grandes pesquisas, e depois de alguns anos ali, 2 anos, foi descoberto que era um vírus que tinha essa capacidade, né, entrava pelo corpo, né, e causava aí uma série de destruição de células segmentares do sistema imunológico, né, depois todo o mecanismo de ação do vírus ele está plenamente descrito, hoje sabe-se tudo, como ele entra no corpo, como ele entra na célula, como ele joga o código genético dele lá dentro, como ele se multiplica dentro do nosso código genético. Aí depois nós vamos depois falar disso de cura, né, a dificuldade da cura por isso, porque ele joga o código genético dele lá dentro do nosso, né. E aí em 83, 2 grandes grupos, né, um grupo francês, Instituto Pasteur, Dr. Luc Montagnier e o Dr. Robert Garro nos Estados Unidos, os 2, né, se arvoraram à descoberta do vírus, um para cada um, e foi uma guerra na época, e até hoje não há um consenso. Quem descobriu primeiro? Quem descobriu primeiro, né, os 2 trabalharam em conjunto, né, aí um diz que um roubou do outro, aquela coisa, né, que a gente sabe como é que é. Enfim, descobriram, o importante para a comunidade científica é que foi E para o descoberto mundo, né. para o mundo, né, porque a partir daí que você descobre o agente, você pode desenvolver testes para diagnóstico, que aconteceu 2 anos depois, em 85, e você pode traçar estratégias terapêuticas, que começou logo depois no final, né, ali 87, 88, quando veio o AZT. Deixa eu só fazer uma, assim, Bora, vamos lá. assim, uma observação sobre o que você falou, até para deixar claro para quem nos assiste que, na época, se sabia muito pouco ainda sobre a doença e infelizmente até,
foi, erroneamente chamada de peste gay, o que foi Sim, uma sim, coisa sim, realmente terrível isso, né. desagradável para a época. Muito, muito. E também deixando claro que hoje nós estamos falando sobre o ponto de vista científico, né, Claro. sobre o ponto de vista médico, né, e claro que, na época até as pessoas tinham até medo de apertar a mão, de contato próximo, porque não É. se sabia exatamente o que era, o que acontecia, né. Até inclusive, nós podemos dizer que foi muito rápida a descoberta e muito rápida a forma de se tratar, né, porque a tecnologia já existente na época ajudou bastante. Aí eu quero que você comece a falar sobre isso, sobre o coquetel, o AZT e assim por Sim, diante. sim, sem dúvida, né. A AIDS ela foi uma mudança de paradigma nas pesquisas científicas, porque, primeiro no desenvolvimento da tecnologia de biologia molecular para descobertas virais. Praticamente não se usava nada disso, né, e houve um avanço no investimento de tudo isso, detecção de código genético, PCR, que reação de cadeia em polimerase para detecção de DNA, RNA, qualitativo, quantitativo, enfim, a biologia molecular fez um boom depois do HIV, porque foi necessário. A comunidade científica foi reativa. E além disso, houve um investimento brutal na indústria farmacêutica, né. No desenvolvimento de drogas, né, a primeira aí veio em 87, que foi o AZT. Pra você ter uma ideia, antigamente o paciente tomava 18 comprimidos só de AZT, para tratar o Diários. HIV diário lá no começo. Tomava 6, 6 e 6, 1,8 grama ele tomava. O principal efeito colateral era a anemia. Bum, vinha todo mundo branco para o pronto-socorro do Emílio Ribas. Transfundia, fazia tudo, reduzia a dose e tal. Depois, logo depois veio didanosina, estavudina, e era pancreatite, neuropatia periférica, era um E caos. esses medicamentos seriam antivirais ou seriam, Já são estimulantes antivirais. do Não, não, do já são antivirais, né. Até chegar isso, né, a gente passou um período ali de 1982, 83 até 90, mais ou menos, quando mais ou menos veio o AZT ali, firme no Brasil, era um caos. Teve um caso até, lá no hospital, o hospital não tinha hospitalista nos andares, né, quem atestava os óbitos era o pronto-socorro. Você entrava no pronto-socorro, assim, do Emílio Ribas, parecia que tinha candelabro dos 2 lados, porque era só soro espetado nos corredores, 45, 50 pessoas internadas no pronto-socorro, né, os andares todos lotados, né, e pacientes graves. A gente tinha paciente com BIRD, né, o BIRD é um ventilador, né, que hoje a gente não usa mais, né, era um ventiladorzinho à pressão, né, que mais ciclava errado do que certo, né, e eram 4, 5 entubados no hall do elevador do hospital, porque não tinha onde colocar, UTI lotada, tudo entupido, né, e a despeito de qualquer coisa que você fazia, os pacientes morriam, né, não tinha resposta imune, você via ali que era claro que o sistema imunológico da pessoa acabava, né. E teve um plantão que acho que morreram 25 ou 30 pessoas no hospital, né, dos residentes de outras instituições, um da gastroclínica teve um burnout no plantão, saiu correndo, largou, não quis mais saber, né. E realmente foi puxado. Batizei criança, né, a AIDS também, né, pega criança na época, então vi criança morrer lá no hospital, infelizmente, né. E hoje, graças a Deus, a gente não vê mais isso, né, tirando pequenas coisas, né, pequenas populações específicas, né, o que se via antigamente, que foi realmente um caos, hoje a satisfação de você tratar um paciente portador, né, que vive com o vírus do HIV ou que tenha tido AIDS e que você conseguiu resgatar ele da doença, para ele ser só uma pessoa vivendo com HIV produtiva até o fim da vida e sem complicações, com tratamento, sem efeitos colaterais, isso é uma grande satisfação. Por isso aí que eu falei que foi uma mudança de paradigma, porque nunca em tão pouco tempo se desenvolveu tanto remédio para uma doença quanto para o HIV. Hoje nós temos mais de 20 drogas para usar, né. E na rabeira veio só um parênteses, veio a hepatite C também, que também pegou a rabeira disso, né, e hoje a gente cura hepatite C em 95, 100% dos casos.
A gente tinha falado no grupo de risco da época, mas também surgiram outros grupos que eram aqueles pacientes que recebiam transfusões de sangue, no caso, Sim, sim, um sim. todo mundo conhece, foi público, o Antigamente Enfio e o irmão dele isso, exatamente. Betinho, faleceram, né, o Betinho, os 2 faleceram de AIDS pegaram na transfusão, por sim, causa da sim. transfusão Sim, da sim. hemofilia. Fala um pouco sobre isso, até para que as pessoas saibam que hoje isso é diferente. Hoje é E muito isso que é importante diferente. na medicina, a cada acontecimento mundial, como foi agora recente na covid, novos parâmetros, novos protocolos surgiram, Sim. novos cuidados, e isso só acaba melhorando. Aliás, é na desgraça que acontecem as grandes descobertas. Eu sempre digo que, por exemplo, a guerra de secessão norte-americana foi assim, fundamental para o aparecimento da anestesia, né. Sim. E aconteceu agora com a covid, e eu queria que você falasse com a AIDS, exatamente, esse acontecimento mundial que foi terrível e que obviamente fez com que a gente mudasse muita coisa. Como não se sabia quem era o agente e a maneira que ele era transmitido, né, pessoas assintomáticas doavam sangue, né, e o hemofílico, que é uma pessoa que necessita de transfusões contínuas, acabava se contaminando, né. Era considerado um dos grandes grupos de risco, né. Hoje a gente não usa mais a expressão grupo de risco, hoje você adquire o vírus através de uma atividade de risco, ou seja, você vai injetar uma droga na tua veia, você vai ter relação sexual sem proteção com pessoa desconhecida, você vai compartilhar agulhas e seringas, aí você pode adquirir. Transfusão por sangue hoje não existe mais, graças a Deus. O controle do sangue hoje, inclusive, ele é fantástico. Por quê? Pra você ter uma ideia da evolução também, os exames antes detectavam 5.000 cópias de vírus, depois 2.000 cópias, 1.000 cópias, 500, 400, 100, 40, 20. Hoje tem exames quantitativos que detectam uma cópia de vírus. Então, se um exame de sangue vem duvidoso no banco de sangue, automaticamente ele é feito o teste específico para a carga viral, que é a detecção do código genético do vírus. Então, HIV transfusional hoje não se vê mais, graças a Deus. Então, essa população que necessita de transfusões contínuas, frequentes, tal, ou qualquer pessoa que necessite de transfusão hoje, o controle do sangue no Brasil, ele é seguro, É confiável. confiável, total, total. E o grupo de compartilhamento de agulhas, as pessoas que eram adictas Sim, sim. de drogas, como é que está a situação hoje? Ainda nós temos casos que eventualmente se contaminam dessa forma, Ainda ou existem, ainda é né, difícil? ainda existe sim, né, hoje a droga inalatória ela é muito mais barata, né, e muito mais acessível, tudo aquilo que exige uma dificuldade para você aplicar, né, a tendência de quem vende é não vender mais, se ele consegue alguma coisa mais barata, Uhum. que ocupa menos volume, que não precisa de apetrecho, nada. Então, o crack hoje, ele invadiu brutalmente, né, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas de rua, tal, então já não se vê tanto, né, caso de transmissão pelo HIV por compartilhamento de seringa. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está lá vulnerável na rua, ela fuma o crack, ela cheira o pó, ela tem relação sem proteção, acaba tendo uma correlação com a questão social muito importante. E esse grupo de vulneráveis são pessoas que têm o direito de ter assistência também, né. Não, a pessoa não tem casa, não tem comida, não tem nada, está lá largada na rua. Como é que você vai estabelecer uma meta de controle de uma doença, se você não consegue controlar aquela população específica, oferecer para ela aquilo que ela precisa para não desenvolver doença, né? Diminuiu muito o número de casos, mas infelizmente, para você ter uma ideia, 1995, né, a gente tinha em média 3.700.000 pessoas por ano pegando a doença, né. Nós temos 365 dias no ano, dá para fazer uma conta de quantas Sim. pessoas por dia, né, mais de 100.000 pessoas por dia pegando o negócio. Né, então assim, se não me engano 10.000, né. Então assim, é uma loucura, porque hoje isso caiu para 1.300.000. Ainda é muito. Você pensar 1.300.000 pessoas no mundo hoje por ano pegam o HIV. Esses dados são da UNAIDS, tá, que é a entidade da ONU específica de todo o controle estatística da doença. É muita coisa ainda. Eu ia te perguntar sobre a epidemiologia, exatamente isso. Tá. Como é que ela está hoje em relação,
até nós falávamos sobre o número de mortes desde o começo da Sim. doença. Dá um apanhado É, geral, como é que está isso hoje, os grupos de risco que eventualmente possam existir ainda, como é que está o que isso? a UNAIDS tem, existe uma estimativa de que 43 a 45 milhões de pessoas já tenham perdido a vida pela doença, né. É um número absurdo, mais que população de muito país, né. Tem país na África, por exemplo, que você pega a curva de idade, né, é uma curva larga em cima, no meio ela afunila e depois ela abre de novo na infância. Porque a população jovem foi praticamente dizimada, né. Por conta da doença, além das guerras, né, quer dizer, tudo que envolve lá o processo, infelizmente, em vários países da África ainda. Mas 43 milhões de pessoas que morreram. Existe uma estimativa de que existam 40 milhões de pessoas, né, que vivem com HIV hoje. Dessas, em torno de 32 milhões têm acesso à medicação, que já é um avanço importantíssimo. Você ter 32 milhões de 40 tratando é uma coisa espetacular, né? Até porque quem trata e está indetectável não transmite. Então você reduz a transmissão da doença. Aí a queda daqueles números que a gente falou. Caiu, né, de 3.800.000 por ano para 1.300.000. Por quê? A pessoa que tem a doença e trata, o risco dela transmitir é muito pequeno ou praticamente zero. Então é uma situação que, mas apesar de tudo, né, ainda tem 1.300.000 pessoas pegando a doença por ano, E 600.000 mortes por ano existe por algum grupo de risco complicações. hoje envolvido Não ou não tem mais grupo de risco especificamente não. O que a gente vê, né, infelizmente é um aumento de casos em pacientes jovens de homens que fazem sexo com homens. É uma população que voltou a ter uma importância na questão do aumento do número de casos proporcional. Teve uma época que tinha até mais mulher do que homem pegando, né, estatisticamente. Hoje isso já está mudando. Na cidade de São Paulo, por exemplo, já existem dados mostrando que de cada 3 casos, 2 são homens, e a maioria jovens, né, que fazem sexo com homens. Então, a gente não sabe se isso é problema de informação, se não uhum. está tendo campanha adequada para essa população. Pararam de fa será que seria talvez a confiança no tratamento? Que é o que Pode eu ia te ser a perguntar, pode como é que ser a está o confiança no tratamento em tratamento, sim, si, sim. hoje, para que porque as pessoas acabam achando que e até já emendo uma pergunta, a diferença de cura e tratamento, Sim, né, sim, sim. porque as pessoas acham: "Pô, é curável ou não curável", que é o termo que Aham. as pessoas usam, mas na medicina nós, temos uma abordagem diferente em Sim, relação a isso. sim. Explica um pouquinho como é que é isso. Não é curável, a gente ainda não pode dizer cura do HIV, né, existem alguns casos relatados de cura, mas em pacientes que sofreram transplante de medula óssea, que sofreram quimioterapias com transplante tudo, ou seja, ainda não dá para dizer que ela é uma doença curável em massa, você não consegue reproduzir isso em tudo, mas é uma doença totalmente controlável, né. Hoje, ao invés de tomar 30 pílulas por dia, com uma pílula por dia, a pessoa consegue controlar a doença dela. É menos do que diabetes, é menos do que pressão, é menos do que insuficiência renal, é um comprimido ao dia que a pessoa tem que tomar. Se ela descobre a doença precocemente, não teve nenhuma consequência ainda, não teve a queda imunológica importante, tudo isso, ela vai viver a vida inteira bem. Não, a gente não fala mais em expectativa de vida, né. Eu tenho um Pode levar uma casal vida normal e até absolutamente atingir a normal. idade terceira idade, a Eu velhice. acompanho um casal queridíssimo há 30 anos, né. Foram meus 2 primeiros pacientes que eu tratei no meu consultório, e acompanham comigo até hoje, há 32 anos. Um deles faleceu semana passada com 92 anos por um AVC hemorrágico. Ou seja, nada a ver. Não tiveram os 2 quando começaram comigo, eles já tinham CD4 abaixo de 200, candidíase oral, linfadenomegalia, perda de peso, todos os critérios específicos para a doença eles tinham. Começamos o tratamento lá atrás, com o chamado coquetel, um monte de remédio, eram 10 comprimidos para cada um. Agora eles estavam tomando um comprimido cada um deles continua produtivo, ativo, trabalha inclusive na área da saúde, né, muito bem obrigado. E aí você fala: "Olha a transformação que foi da pessoa ter uma sobrevida média ali em torno de 7, 8 anos depois que descobre que tem o vírus, né, e para hoje que a gente não usa mais o termo expectativa de vida, acabou.
Ou seja, é uma doença controlável. Você pega uma pessoa que tem uma doença e resgata e transforma num portador. A pessoa não é doente, né. Tanto que os termos que se usavam antigamente, aidético, não sei o quê, acabou. Hoje a pessoa vivendo com ela vai viver com o vírus, ponto final. E se tratar, vai poder ter família, vai poder gerar os seus filhos, até por vias naturais. Antigamente era só inseminação, tudo. Hoje a gente sabe que não passa. Quem está indetectável não transmite, né. Então a evolução foi tamanha, e é o que eu falo, a satisfação hoje de tratar aquele paciente que aceita o tratamento, que entende o que é o tratamento, vai ter uma outra restrição ali, ok, mas não tem nem comparação. É por isso que eu falei no começo, a história tem que ser contada, Sim. né. Essa E questão e do e principal, com maturidade, porque, claro, lógico. muitas vezes a gente toma alguns cuidados para tocar em determinados assuntos que podem parecer sensíveis e às vezes a gente é mal interpretado. E na verdade nós estamos contando uma história para que os mais jovens entendam, inclusive, da abordagem inadequada que foi tomado na época, as pessoas chamando preconceituosas, se Sim. afastavam dos casais, homoafetivos, não apertavam a mão e denominavam de uma forma pejorativa. Isso foi muito ruim, Quantos né. pacientes foram abandonados no Emílio Ribas pelas Ex famílias? Pelas exatamente, por famílias. preconceito, por uma série de problemas que esses erros serviram para que a gente consertasse hoje. Sim, Eu acho que é importante a gente abordar essa história. Você até está falando desse casal, né, que sim, que que, sim. acabou tendo, um deles acabou falecendo pela 92 anos, né. pela idade, Hum. isso que é legal. E agora eu queria saber da perspectiva de uma possível vacina, o que que você acha? Que Olha, até hoje eu ainda eu não ainda sou meio descrédulo em é. relação às vacinas. Até hoje não se conseguiu encontrar qual o epítopo ideal do vírus para você produzir. Todas falharam. Todos falharam Por sem conta da exceção. mutação do vírus ou porque Ou realmente porque não é imunogênica, todos falharam sem exceção, né. Hoje já se sabe mais do HIV, mais até do que do corpo humano, sim, provavelmente, né, de tanto que ele foi estudado. Desde como ele se liga na célula, como ele joga o código genético lá dentro, quais as estruturas que ele usa para entrar no núcleo. Ele tem uma enzima chamada integrase que integra o código genético dele no nosso código genético. Ele tem a transcriptase reversa que lê o código genético dele na nossa célula, e aí faz sair os virusinhos produzindo as proteases que produzem a cápsula e fazem ele sair da nossa célula, né. Hoje, por exemplo, a gente tem um remédio chamado cabotegravir, que foi aprovado pela Anvisa, não chegou ainda no Brasil, mas já está aprovado nos Estados Unidos, Canadá, já está em uso, tal. Injetável, que você pode tomar mensalmente ou até semestralmente, dependendo se é para tratamento ou para prevenção, que para prevenção é praticamente 100%. Ou seja, se você conseguir instituir uma política pública dessa de saúde, com medicamento semestral, né, que a pessoa não precise todo mês lá pegar o remédio, tomar remédio todo dia, você aumenta a adesão, né. Claro que tem que fazer estudo de custo-efetividade, tem que ir pra Conitec, não é assim, é caro, né. Mas pensa assim, uma pessoa que é vulnerável e que você pode oferecer para ela: "Meu querido, você quer tomar esse monte de pílula aqui, ou um comprimido que seja todo dia, ele está na rua, está lá largado, sem nada, ou você pode oferecer: 'Olha, eu posso te aplicar uma coisa que vai te proteger da doença por 6 meses'", né. Então os avanços são tão grandes nessa área, né, e a satisfação de tratar os pacientes é tão grande, que, poxa vida, você não consegue mais diferenciar. Você olhando na rua, hoje em dia você não sabe. Antigamente a gente batia o olho e falava: "Ih, aquele". Hoje em dia, acabou, não tem mais. e agora você sabe que me veio à cabeça o filme, assim, que foi bastante icônico, né, do com Tom Hanks, que era o Filadélfia. Eu acho que todo mundo eu Espetacular. assistia pelo menos umas 3 ou 4 vezes esse filme, porque eu achei, primeiro pela própria atuação dos atores, né, que Sim, foi espetacular. fantástica, né. E pela história, pela mensagem que o filme passou, né, em relação até ao que a gente estava falando de como a abordagem era naquela época. Eu queria que você qual é a impressão e qual a mensagem que eventualmente o filme possa ter passado? E quem não assistiu, os mais jovens, assistam, Ah, sim, porque vai assistam. ver mais ou menos o que acontecia naquela época, né. E é um caso verídico. Sim, primeiro a atuação dele, que foi fantástica, a maquiagem que fizeram que foi maravilhosa, né. O caso é verídico, um advogado eminente, né, na Filadélfia, crescendo, ganhando casos, invencível, tal. Eh Era um rapaz que tinha
fazia sexo com homens, né, e que começou a adoecer no mesmo momento que ele foi convidado para ser sócio sênior de um alto escritório de advocacia autocrático da Filadélfia, aquela coisa toda, né. E acabaram mandando ele embora, né, porque viram que ele ficou doente e tal, e aventaram a possibilidade, né, dele estar com a doença, até que ele aparece com lesões sugestivas de sarcoma de Kaposi, né, o Kaposi, e demitem ele, tiram, enfim, e aí vai para a guerra nos tribunais, onde o advogado que vai salvá-lo, e aí entra toda a questão, tanto do preconceito, da questão da doença em si, da questão com o hábito sexual do rapaz, né? E vem um advogado negro, periférico, né? Que vem defender ali pro bono, né? Então era tudo aquilo que era meio execrado contra o topo da aristocracia bilionária da Outro um Filadélfia. escritório poderosíssimo, né, Um inclusive. filmaço maravilhoso, né. Ali despontou Antônio Bandeiras, ali despontou Denzel Washington, fez o advogado, né. O Tom Hanks foi espetacular, Ele né, até maravilhoso. emagreceu, né, pra passar Brutalmente, brutalmente. Ali não era truque de CGI, nada, ele emagreceu mesmo, pra poder fazer o né, para filme. fazer o filme. Sensacional, a mensagem do filme é E maravilhosa. reflete exatamente a temperatura, né, o comportamento social da época em relação eu Sim, lembro que tem aquela cena quente. famosa em que ele aperta a mão, né, pra cumprimentar, quando ele fala que ele era soro positivo, o advogado até limpa a mão, assim, uma coisa Pois é. automática, que era o que acontecia, né, me E a parece até que você mas também aí passou por coisa a parecida. importância da desconstrução do preconceito do próprio advogado que É, defendeu durante o filme, como ele aprendeu a lidar com a doença, como ele aprendeu a lidar com o caso, como ele teve o sentimento e o carinho que ele teve pelo rapaz, né, acabam se era o tornando Andy, amigos, era o né. Andy, né, É. ficaram foi mais amigo do que advogado, né, e a volta que ele deu no escritório da advocacia que foi maravilhoso, né. Ali foi um ponto muito grande na questão da desconstrução do preconceito, que existe até hoje, a gente sabe que É, existe, né, existe. mas ali foi um ponto de inflexão também, né, porque quando vai para a massa, para a mídia, né, aquilo choca, né, e do choque você começa a despertar alguma coisa diferente na cabeça das pessoas, né. Mesmo que você falou na ciência, quando vem a pancada, a ciência é reativa, e normalmente é E é assim, importante porque né. hoje nós temos mais ferramentas, mais tecnologia, né, então hoje as coisas são com uma abordagem melhor, mas Sim. infelizmente ainda tem gente que pensa na moda antiga, Tem, né, tem, e tem, nós tem. temos que enfrentar esse problema, com inteligência, e aí é que eu queria te falar sobre Dezembro Vermelho. Nós sabemos Sim, nós sim, temos sim. o Dezembro Laranja, que é a prevenção do câncer da pele, né, e temos o Dezembro Vermelho, daí o motivo da nossa conversa hoje. E como é que começou essa campanha? Porque Foi instituído pela ONU, foi em 1987, se eu não me engano, né, foi 87, 88, é. foi instituído como um mês de alerta para que não se pare de falar, né. E infelizmente a gente tem parado de falar, né, quem deveria não tem feito o papel que deve, talvez por isso aí vem a questão do jovem: "Ah, eu sou invulnerável. Ah, eu tenho prevenção antes, eu tenho prevenção depois. Ah", hoje até com acesso às drogas, infelizmente, a droga é um veículo muito ruim, né, para desencadear sexo sem proteção, né, enfim. Mas, eu acho que se fala pouco. Tanto que se vê hoje, né, estatisticamente, a pesquisa da doença HIV/AIDS, né, como palavra-chave no Google, tem caído brutalmente ano a ano. você até falou da política pública que deveria existir no Brasil. Nós temos um problema sério, né, que em várias áreas da saúde, no esporte, na educação, que nós não temos uma política de Estado. O que acontece muito é política de governo, Sim. e nós temos que tentar, reverter isso, que é o que você falou, nós temos falta de políticas públicas É, sérias, sem viés ideológico nem sim, sim, político, sim, que é o sim, que sim. acontece muito no Brasil, né, esquecendo esse lado, quer dizer, pensando no lado da saúde pública, no lado da medicina, e que nós não temos. Eu acho que isso é esse talvez seja o trabalho que nós médicos temos que Em fazer. relação à questão do HIV, a questão não é só você fornecer o remédio, você tem que ter uma estrutura de atendimento, Exato. né. Em São Paulo é São Paulo, você tem os SAIs, né, cada região da cidade tem um SAI.
que é um serviço de atendimento especializado, que é específico para isso, com enfermagem treinada, com capacidade diagnóstica para fazer um diagnóstico de tuberculose em 24 horas, com coleta de exames, que pode não ser tão rápido quanto os hospitais privados ou laboratórios privados, mas que dá uma assistência espetacular. Hoje, o paciente, né, que vive com HIV, ele pode passar em 2 ou 3 consultas por ano no SAI, tomar sua medicação e viver muito bem, obrigado. Antes era mensal a consulta, depois passou a ser bimestral, depois trimestral, né? Alguns trabalhos, algumas recomendações falam que o melhor seria trimestral com exames semestrais. Mas pensando em questão de saúde pública, a pessoa ter acesso a 2 a 3 consultas de especialista no SUS, com remédio de graça, que salva vidas, é um avanço espetacular, né? Tem 2 coisas que funcionam muito bem no Brasil, né, funcionava até segunda ordem, que é o Programa Nacional de Imunização e o Programa de Tratamento, né, e de prevenção de ISTs e AIDS. Funciona bem. Mas é no Brasil todo? Porque nós estamos falando de São Paulo, Aqui que em é uma São Paulo, realidade diferente, vou ou dizer para talvez você talvez que outros estados talvez outros estados maiores, não mas funcione como é tão que bem quanto em funciona São Paulo, né, mas, se você for falar, você consegue hoje do Oiapoque ao Chuí retirar teu remédio só com a tua identidade. Teve uma viagem, uma intercorrência, esqueci meus antivirais em casa. Ele tem uma carteirinha com o número do cartão do SUS e com o SINAM, que é o número de registro dele no Ministério da Saúde. Ele vai em qualquer cidade do Brasil que tenha ponto de dispensação, ele consegue retirar o remédio sem precisar de receita expressa, nada, porque o sistema é único. certo. Isso foi muito bom, isso foi muito bom, né? Isso já foi sendo feito já antigamente, né? Não é uma coisa de agora, foi sendo construído ao longo do tempo, né? Exatamente para facilitar. Você tem que dar o remédio e facilitar o acesso. Você dá o remédio e dificulta o acesso, você não vai ter sucesso na tua Sem política pública. burocracia. Sem burocracia, exatamente, né? Eu sou favorável assim, dá um cartão pro o cara vai lá, passa o cartão, beleza, tô bem, passa com o médico, ótimo, não tenho absolutamente nada. Ok, ótimo, pronto. Mas isso foi uma construção ao longo de anos, né, porque você veja, nós tivemos as dificuldades, hoje nós temos essa, essa estrutura, né, essa retaguarda para esse tipo de paciente. Eu falo isso por conta de outras políticas ou outras situações que, por exemplo, liberação da droga, aborto, todas essas coisas que não vamos entrar no mérito, mas tudo isso depende de uma política de retaguarda e de saúde. Sim, Quer dizer, no caso do aborto, nós vamos ter uma condição hospitalar, médica, para fazer o atendimento dessas moças. A droga é a mesma coisa. Então, tudo isso depende e é construído ao longo dos anos. sim, sim. Como é que depois de 40 anos, né, como é que nós estamos hoje? Como é que e quais as perspectivas que a gente vai ter Eu em acho que o relação a avanço o avanço é muito grande, né. Eu acho que nunca em 40 anos você pegar uma doença que era absolutamente mortal e fatal, né, era uma faca no pescoço. Você fez o diagnóstico, você vai morrer. Você só não sabia como e quando, mas assim, era a sentença de morte, né. A cara dos pacientes quando a gente falava, a cara das mulheres quando a gente contava que o marido estava e que ela ainda ia ter que fazer o teste para saber se ela estava ou não, né. Os maridos que pegavam fora e traziam para casa. Os filhos, né. A doença foi são 43 milhões de pessoas que morreram, né. Então, são 43 milhões de histórias aí, né, envolvidas em tudo, e que pode ter questão familiar, social, de trabalho, de tudo. E era uma coisa que a gente lidava muito no Ribas, né. Uma das histórias, eu lembro de um paciente que era muito querido lá do hospital, e ele fumava muito, né. E você não pode fumar em hospital, é aham. hospital, né. Ele tinha sarcoma de Kaposi pulmonar, intestinal, criptococose, micobactéria disseminada, tal. E um dia eu entrei no quarto, ele estava fumando, ele olhou para mim assim e falou: "Doutor, eu sei que não pode, mas eu não vou apagar o meu cigarro agora, me desculpa". O que você vai falar para uma pessoa que você sabe ali que está no fim da vida, Pois é. naquele ponto final ali, você fala: "Não, apaga o teu cigarro, não sei o quê". Fui lá, abri a janela, falei: É, "Joga a fumaça para fora, porque o é. cheiro está entrando no corredor", né. São casos São se assim mas aí que entra aquela percepção de ser médico, aquela percepção eu sim. tenho um caso parecido, eu vou contar, não é de AIDS, mas é um caso que aconteceu quando eu era interno, tinha um senhor chamado Nicolino Canguru, nunca me esqueço do nome do paciente, eu era interno, e ele tinha uma doença chamada trombangite obliterante, doença Uhum. de Blount.
porque ele fumava 5 maços de Continental sem filtro por Continental dia sem desde os 11 anos filtro. de idade. Putz, E aquilo ia obstruindo as extremidades e ia cortando, cortando os dedos necrosando. da mão, os dedos do pé. E ele chegou no hospital e eu chegava na enfermaria, imagina, nessa época fumando dentro da enfermaria, falava: "Seu Nicolino, o senhor não pode fumar, olha como o senhor está". Ele falou: "Doutor, eu fumo 5 maços de Continental por dia, sem filtro, desde os 11 anos, eu não vou parar. O senhor só pode cortar tudo, só me deixa 2 toquinhos para eu Pra continuar fumando segurar o cigarro". dedo. Então, porque você entra, a percepção de você ser Sim, médico e sim, entender sim. que como é que você vai mudar o hábito de uma pessoa Ah, dessa, é né. difícil, né, mas, eu não sei como está o hospital hoje, porque eu não estou mais lá, né, mas a percepção é bastante clara, né. Existem relatos que, assim, chega a 1 ou 2 pacientes graves por dia no hospital, que eu ainda acho muito, vou ser bem sincero. Hoje em dia, com o que a gente tem de tratamento pré-exposição, né, que é o PrEP, que é medicamentoso, é remédio. Tratamento pós-exposição, preservativo em qualquer posto de saúde, você bate lá na porta do posto, eu falo: "Eu quero camisinha", você vai ganhar um monte, não vai ganhar 1 ou 2, um mundo de camisinha lá. Pode pegar, ninguém é puritano, né, vai lá e pega e usa, foi feito para usar, Claro. né. Se usar com responsabilidade, né, e com a política adequada de tratamento, a cidade de São Paulo tem uma meta muito ambiciosa, né, de tentar parar a transmissão interhumanos até 2030. Não sei se consegue, mas, hoje o Brasil daqueles 95, 95, 95 já tem 95% dos pacientes em tratamento indetectáveis, isso é muito bom, né, ou seja, uma das metas do 95 ali conseguiu, agora precisa descobrir os 95% que são portadores, né, e, manter as políticas públicas, não pode faltar remédio, não pode faltar diagnóstico, não pode faltar kit, né. E eu Hum, acho que o principal é também a educação, educacional, é falar educação é mais, fundamental, é sim, sim, orientar mais, claro. assim, eu acho que é importante até você passar essa mensagem em relação do se cuidar, da prevenção, né. Que a gente pode passar para o pessoal mais novo, que o pessoal confia na tecnologia, confia na medicina e Sim, esquece que sim, existe a prevenção, né, que é o antes, exatamente. né. Esses sais, eles dão até orientação, né, de profilaxia pré-exposição ou até pós-exposição. Tem a questão também do atendimento, né, pós-violência sexual, que é importante, né, mas a gente tem visto e a gente começou a ver há uns 4, 5 anos um aumento muito grande de sífilis. Eu falei: "Isso não é bom", porque uma coisa traz a outra. Quando começa a aumentar a sífilis, é sinal de que as pessoas não estão se cuidando, não estão tendo sexo seguro, né, e vem uma, vem outra, né. E é isso que a gente está Sim. vendo, um aumento aí nessa parcela mais jovem da população, né, do número de casos aí de novas infecções pelo HIV, infelizmente. Mas precisa ter política de educação, precisa ir para a mídia, precisa falar, precisa explicar. Parece que a coisa está morna. Ah, você tem a prevenção pré, você tem a prevenção pós. Você tem o remédio que fica bem, beleza, para que eu vou ficar falando aqui disso aqui tudo? Não dá para ser assim, precisa falar mais. Estava me passando um pouquinho aqui uma pergunta que eu ia te fazer no começo em relação à transfusão de sangue, mas, por exemplo, é pelos fluidos corporais, né, a Uhum, transmissão, por exemplo, sim. saliva, beijo. Não transmite, a não ser que a pessoa tenha, assim, um mega sangramento na boca e tenha uma carga viral alta. Então a pessoa que acabou de escovar o dente ou está com uma ferida na boca, sangra ali, e a pessoa vai lá e dá um beijo de língua de 1 minuto. Aí Sim. existe o risco, né. Fora isso, não. O sêmen, sim. O O sêmen sêmen é sim, o o local mais sêmen rico para sim. o vírus Sêmen ser sim, transmitido. né, relação vaginal, né, intercurso vaginal, intercurso anal, oral também com Hum. ejaculação No existe o caso risco. com cáries ou A mucosa. cárie não é, assim, um grande fator, né, claro que você ter uma gengivite, por exemplo, Uhum. crônica, qualquer processo inflamatório aumenta a absorção, né. E vamos lembrar, quais são as vias mais rápidas de absorção de medicamento no corpo? Sublingual e anal. Supositório, papum, Sim, pronto, sim. né. E o sublingual também, Sim, por conta da mucosa. né, a absorção de É mucosa é importante a gente muito falar grande, sobre isso sim, né, viu, sim, a porque absorção de mucosa é muito grande, né. Então, sim, é difícil você controlar uma coisa que depende do comportamento humano, né, você fala: "Não, ó, vamos controlar tudo até que tal data", né. Eu acho essas expectativas um pouco otimistas demais. Eu aposto muito no tratamento como um grande mecanismo de interromper transmissão.
né? Isso hoje está estabelecido já. Quer dizer, hoje uma gestante, por exemplo, vive com HIV e que vai dar luz e que a véspera do parto, ali, alguns dias antes, está com a carga viral indetectável, nem AZT venoso ela não precisa mais tomar. Olha Certo. a evolução que Que chegamos. beleza isso, hein? Não precisa mais. O Sei. bebê vai tomar ainda o AZT, porque ainda não existem trabalhos mostrando, mas ela não precisa mais tomar. Mas o AZT ainda é um medicamento utilizado, é uma Ele é história. util basicamente para bebê quando nasce, Entendi. né. Tá. Os outros medicamentos que a gente usa hoje mais são o tenofovir, né, que é a lamivudina, o dolutegravir, darunavir e ritonavir. Esses são os principais que a gente usa, são 5, mas a gente tem uma gama de 20. O governo fornece isso, porque são medicamentos Fornece caros. tudo fornecido pelo SUS, boa parte já com patente quebrada, né, Ótimo, isso é muito e bom produzido pela no Farmanguinhos, Brasil. Ah, né, aqui no Brasil, né, tá. não é assim, nem se compara. Antigamente eles tomavam 30, 40 comprimidos, vomitavam, ficavam ictéricos, amarelos, problema digestivo, diarreia, pigmentava a pele. Hoje em dia os pacientes praticamente não têm efeito colateral. Comprimido duplo de lamivudina e dolutegravir, não tem efeito colateral. Aí, Esse foi o nosso sonho, né? Você conseguir controlar com um por dia. Agora o nosso sonho vai ser o injetável, né? Quem sabe um tratamento injetável a cada mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses ou a cada ano. Pensa que você vai controlar uma doença que há 40 anos atrás, que já matou 43 milhões de pessoas, com uma injeçãozinha só a cada 6 meses nossa, ou a cada ano. E vai chegar que nisso. maravilha. Isso nós São vamos ver. só 40 anos, hein, é pouco É tempo. pouco tempo, Claro. né? Não é uma geração, É. né? Não é uma geração. E ao mesmo tempo, né, você vai conseguir interromper essa transmissão com este tratamento, né? Quer dizer, a cura, entre aspas, talvez, da transmissão venha com o tratamento, né? Sim. E não com outras medidas. Isso é fantástico. Você sabe uma coisa que eu percebi no filme Filadélfia, no caso o Antônio Bandeiras, que era o casal que era O o parceiro, namorado, o né? namorado do Tom Hanks, Sim, ele não tinha sido contaminado e ele estava contaminado. E nós temos casos de pessoas famosas, casais famosos, né, sim. que, tiveram foram soropositivo e o namorado, o seu parceiro não tiveram. Por que que isso acontece? Olha, aí é a questão do acaso, da pessoa ter tido a sorte de não se contaminar, isso também pode acontecer, é um fator. Ela pode ser uma pessoa que é naturalmente resistente à infecção viral, isso também existe, né? Isso foi descoberto em prostitutas africanas que eram frequentemente expostas ao vírus e não se contaminavam de jeito nenhum, né? Por mais que elas tinham relação sexual com pessoas sabidamente positivas, elas não desenvolviam. Foi visto que eles têm um defeitinho genético ali, que falta uma proteína que não deixa o vírus entrar, e eles acabam não se contaminando. E existe uma pequena parcela de pacientes, bem pequenininha, né, que a gente chama de controlador de elite, que a pessoa pega o vírus, mas não desenvolve a doença, com carga viral, inclusive, negativa, né. Eu acompanho 2 casos desse, um deles há mais de 20 anos, e que é carga viral indetectável e CD4 acima de 1000 há mais de 20 anos, ou seja, essa pessoa se contaminou, sabidamente, o parceiro dessa pessoa faleceu pelo HIV, sabidamente, quer dizer, descobriu depois que morreu, ela descobriu depois que morreu que tinha sido Esse contaminada. caso que é interessante, porque como é que se descobriu? Porque, obviamente ele foi buscar o vírus lá fora do casamento. Isso, ele foi E buscar o vírus fora do e casamento, trouxe para o casamento e morreu de uma doença chamada neurotoxoplasmose. que Fez uma encefalite por até então toxoplasmose. achou-se que era outra coisa. Né, achavam que era um tumor, tal, e aí É. quando ele faleceu, colheram os exames com a anuência da família, tal, e viram que ele era portador do HIV e desenvolveu a Nossa, imagina o neurotoxoplasmose. desespero dessa Imagina o senhora. desespero de uma senhora, né, senhora maravilhosa que está no meu coração, acompanha comigo até hoje, e fizemos o exame, a primeira notícia dela: "Vou morrer, vou morrer". Ela já teve, depois que descobriu o HIV, câncer de tireoide, câncer de ovário. O HIV dela está indetectável até hoje, sem tratamento, e o CD4 dela continua acima de 1000, sem tratamento, né. Ou seja, ela tem o vírus, Ela se contaminou, mas não tem a doença. mas a gente ainda não consegue comprovar se ela curou do vírus, se o organismo dela Sim. eliminou por algum motivo, né, ou
né? Se o vírus está lá guardado, quieto, e ela consegue imunologicamente controlar aquilo lá e não deixa aparecer. Mas 20 anos sem carga viral, né? 20 anos, são 20 anos que ela consegue controlar isso, tendo feito químio, rádio, tudo para os tumores dela. Que mulher maravilhosa é essa, Nossa, que né? coisa, né? Fantástico. Assim, esses casos aconteceram também na Covid, né? Muita gente que, assim, casal, um pegava e o outro não. Sim, De alguma maneira, até alguns tiveram o contato com o vírus e não desenvolveram, porque Covid é a doença, né? Covid sim. disease. Então, quer dizer, é interessante, né, esse lado da infectologia, como, às vezes até o acaso, não sei, talvez seja uma. Esse lado da infectologia, você tem que estudar Darwin e aceitar que aquilo ali existe. Sem dúvida. Ou seja, se o mundo inteiro pegar Covid ao mesmo tempo, você vai ter aquelas pessoas que são mais Que vão resistentes que perpetuar vão a espécie. perpetuar a espécie. Isso aí. Mesma coisa o HIV. Quer dizer, se o mundo inteiro pegar o HIV e ele fosse mortal, que graças a Deus já não é mais, brum, rápido assim, aquelas pessoas não iam desenvolver a doença e iam perpetuar a espécie, né? Não sei se é ele lá em cima, né? Alguma coisa, mas, Tenta se relacionar, tipo, né? sanguíneo ou alguma etnia, enfim, tenta se fazer de alguma maneira se explicar isso, que ainda não tem explicação, é o que Sim, você falou, de sim, repente é alguma sim. coisa que vem de algum Maior, outro né? lugar maior. Pois é, E pois é. mais alguns outros casos que você possa ter tido no consultório, que talvez até tenham sido curiosos ou até engraçados, enfim, de alguma maneira, lógico que Ah, não é engraçado ter a doença, mas que tem pessoas que levam isso até no bom humor, né, pessoas tem, que tem, 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 né? Na verdade, eu acompanho vários casais, né? E uma das coisas que é muito interessante, né, quando eles estão juntos já há bastante tempo e um dos dois, né, sejam casais de homens ou homens com mulher ou casal de mulheres, que também tem, né? Acompanho um casal de mulher que as duas são soropositivas, mas né? aí como é que teria sido O- a contaminação? Teria se vindo de fora do Provavelmente pegou fora, né? Uma delas, né, ela fazia sexo com homens e com mulheres, né, e acabou adquirindo e levando para o casal. A grande maioria deles, é interessante como eles passam a cuidar um do outro, mais até do que antes, né? Isso é uma coisa que a gente via muito com muitas mulheres na época que faziam, que o marido fazia o diagnóstico, internado, hospitalizado, tal, a resiliência da mulher em cuidar daquela pessoa que contaminou ela mesma, né? E nos casais hoje a gente vê muito isso, né? Um cuidando do outro. Um dado interessante, né? Quando o casal tem, a chance dos dois terem boa saúde é melhor, porque um cuida do outro, né? Um não deixa o outro esquecer o remédio. Sempre tem alguém que é mais responsável, né? Então sempre fica, quando tem um casal, eu tento determinar, você vai pegar, vai tomar e vai dar o remédio para aquela outra pessoa. Quando você vê que a outra pessoa não é, né, tão assim. E a aderência à medicação é fundamental, né? Isso não tem, é o que salva, é o que segura a vida dessas pessoas hoje, é tomar a medicação. existe algum aspecto religioso, sem especificar alguma religião específica, mas que teria talvez, no primeiro momento brecado um pouquinho a disseminação ou até a divulgação do problema? O que que você Ah, acha isso? é uma doença que lá atrás, né, Bernardino, estava muito ligada à questão sexual, né? Para algumas religiões, infelizmente, sexo ainda é tabu, né? Quer Sim, dizer, pleno sim. Isso século que XXI, esse aspecto eu queria levantar né? aqui O na discussão, sexo, né, porque seja ele qual for, ainda é sim, tabu, né? Então existem grupos religiosos, né, que infelizmente não aceitam que a pessoa possa ter prazer com o sexo, né? Acho que o sim, sexo tem que ser só reprodutivo, sim, né? Né? Mas engraçado que nessas religiões também tem pessoas vivendo com HIV, sim. né? Então, Ou seja, que de alguma maneira foram buscar fora de uma relação, exatamente. estável e Sim, teoricamente única, sim, e sim, que sim, sim. obviamente isso representaria vamos dizer, um pecado, né, ou um erro, né, sob o ponto de vista daquela religião, trazer para dentro do casamento e aquilo lá, de alguma maneira, Alguns até grupos escondido e sim, disseminando mais, sim, né. sim, Então, quer sim. dizer, um erro Acaba atrás do outro, atrapalhando. né, um erro atrás do Acaba outro. atrapalhando, sem dúvida, né? Inclusive, às vezes, é questão até de tratamento,
né? Existem algumas pessoas que são muito fervorosas que falam: não, eu não vou tomar isso aqui. Eu vou ser curado pela força de Alá, Deus, Buda, seja lá Krishna. qual for, né? Qualquer É, entidade que seja. Eu vou me curar, eu não preciso claro, do remédio. Eu vou claro. me curar, meu exame É, vai negativar, eu vou me curar, né? Assim, algumas pessoas você consegue ir até certo ponto, né? Dali para frente você fala: olha, eu posso te ajudar até a página é, 3, né? aí sim, aquela história do livre-arbítrio, né, quer dizer, eu também acredito, né, que tem o nosso grande arquiteto que, claro, você escolhe, né, e você também Eu tem que escolher, eu também sair do problema que você eventualmente criou. lembrei de um caso agora. Eu tenho uma paciente que acompanha comigo há 27 anos. Ela não aceita a doença até. Já não é mais doença, porque ela não é mais doente, né? Ela não tem. Ela está super bem tratada, controlada e tal. Ela não aceita de jeito nenhum. Não aceita. Ela não passou da fase de negação e de revolta até hoje. Ela só toma os remédios porque a mãe vai junto, orienta, mas ela não aceita. Ela ainda não aceita. Ela não consegue se desvestir do preconceito de ter pego a doença de alguma maneira. Entendeu? Que é o autopreconceito com a história, seja lá da maneira que ela adquiriu. Eu já falei para ela mil vezes, eu falei, não me interessa saber como foi ou como não foi, eu quero saber se eu tenho como te ajudar. Vira essa página na tua vida. É. Não vira. Algumas pessoas não viram. De alguma maneira eles acham que o médico vai julgar, vai condenar e nosso papel não é esse, nosso papel é tentar achar a solução dentro E aí dificulta, inclusive, assim, pô, um tratamento dentário, falo ou não falo? Ah, uma cirurgia vai acontecer, falo ou não falo? Ela tem medo, né, de falar que tem, porque vão tratar errado. Eu falei, esquece, esse é o seu preconceito contra sim, você contra você mesma, mesmo. né? É. Você precisa tirar isso. Se você não conseguir tirar de você, você vai enxergar um preconceituoso em cada um. E não é mais assim. Ainda existe? Existe, mas não é mais assim, É, né? que é o objetivo dessa nossa conversa, a gente, revisitar o que aconteceu, e aí eu te pergunto, daqui para frente, o que que a gente pode esperar? Olha, o avanço já foi brutal, mas a gente quer mais, né? A gente é fominha. O que está se Então, pesquisando de novo em relação a isso? esses medicamentos injetáveis, né? E existem os protocolos, né? Com imunoterapia e com medicamentos para tentar mais ou menos simular alguma coisa parecida com um transplante de medula, né? Não dá para você transplantar medula em todo mundo que tem HIV no mundo, são 30, 40 milhões de pessoas, não tem hospital, insumo nem dinheiro para isso, né? Então tem vários centros no mundo eh, estudando essa questão da cura, de tentar fazer o quê? Tentar fazer com que jogue esse código genético do vírus para fora do nosso núcleo, e aí você dá Aí você dá paulada com paulada nele fora imunoestimulante, do com antiviral, com tudo, para aí realmente a gente poder falar em cura. Eu era cético assim, 100%. Eu falei, eu não vou ver cura de pacientes vivendo com HIV. Hoje a gente já vê controle brutal, né? E começa a ter aquela esperancinha assim que a gente tem, sabe? Pô, será que eu não vou ver cura? Ainda tô com 54 anos, eu ainda tenho esperança de ver, sim, a né? cura A definitiva, a cura é viragem. definitiva, exatamente. Eu acho que talvez a cura venha até antes de uma vacina que seja efetiva. Hoje eu acho que a gente está mais perto da cura do que o desenvolvimento de uma vacina efetiva, preventiva. E o transplantado? É uma curiosidade que muita gente pergunta: Uhum, "Pô, o cara vai ser transplantado, vai tomar, imunossupressores o resto sim, da vida para que ele sim, não tenha rejeição do órgão, sim. e ao mesmo tempo você mexe com a imunidade, que já É, é a própria doença em si". sim, Como sim. é que você consegue conviver com essas 2 situações? Como é que a medicina Consegue desenvolveu em bem, relação a isso? inclusive, a gente tinha muitos pacientes que eram portadores de hepatite C, que evoluíam com cirrose, né, e HIV. A co-infecção acelera a evolução da hepatite C. E que foram transplantados e que estão muito bem, obrigado. A partir do momento que você controla o HIV com a medicação, os mecanismos de imunossupressão dos medicamentos, e mesmo essa área de imunossupressão medicamentosa para transplante avançou brutalmente, né? Então, hoje os medicamentos são muito menos tóxicos, são muito mais seletivos, têm muito menos efeitos colaterais hepáticos e renais, tem praticamente zero interação com os antivirais. Então, hoje, por exemplo, se um paciente que vive com HIV precisar de um transplante renal, um diabético hipertenso, portador do HIV, que evoluiu com ciência renal, vai precisar transplantar. Bora.
vamos lá. Dá para Dá, tocar dá, essas 2 dá. E ele funções. vai viver muito bem, Vai obrigado. viver com qualidade. Vai tranquilamente. Ele tomando o antiviral dele, indetectável, né, vai dar tudo certo. Tem que ir sim. Para encerrar, eu quero que você fale sobre o Kodami, já que você é delegado do Kodami, explica para as pessoas, os Uhum. médicos sabem o que é, mas as pessoas que vão nos assistir não sabem, é importante que saibam da existência disso. E já aproveitando, se existem médicos, claro, os maus médicos, que se aproveitam dessa situação de portadores do Uhum. vírus HIV, soropositivos, tentando vender terapias miraculosas, enfim, se existe isso, se está acontecendo, e você Não, como. dessa parte do HIV, graças a Deus, não. A gente recebe lá muita denúncia, né, "Ah, você toma, remédio para diabetes, Glifage, não sei o quê, não sei o quê, você tem que mandar prender teu médico, o que vai resolver tua vida é esse suplementinho aqui que eu estou vendendo". Aí eles põem lá um ator dizendo que é médico, mas não é médico porcaria nenhuma. Tem disso de impotência, de diabetes, de que mais? Incontinência urinária, de próstata, de mama. São pequenas farmácias de manipulação espalhadas pelo país que fazem esses filmetes, né, e põe esses filmetes chamativos no Instagram, principalmente. A pessoa clica lá, tem meia dúzia de depoimento mequetrefe, falso, e ele vende lá a porcaria que ele vende lá por 10 de R$ 29, ganha 2 kits, ganha 3 meses de tratamento, sabe lá o que está tomando e o que não está tomando. Isso está cheio lá no conselho, até conseguiu agora recente, uma das atrizes foi até presa, o dono da farmácia foi preso, tudo, uma ação, Ministério Público, Conselho Regional, Federal de Medicina, tudo. Isso é uma guerra, nós estamos também em guerra com esse pessoal, O tem que uma que é o área. Kodami? Explica para. O CODAMI é a área específica do conselho que verifica a questão de é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Se a propaganda que o médico está fazendo está dentro da norma do CFM vigente, né? Ou se ela está sensacionalista, se ela está expondo o paciente, se a pessoa fala que tem especialidade que não tem, se não está registrada especialidade, tudo isso. A CODAMI ela não é um órgão punitivo, ela é um órgão orientador. Então, é feita a fiscalização nas mídias do médico, né, e é enviado um documento para ele dizendo: olha, a sua mídia foi detectada essa irregularidade, você tem um prazo X para Pra resolver. corrigir, manda junto a norma, né, da correção, para a pessoa se adaptar, e a pessoa tem um prazo para responder e modificar. Se ela não modificar, aquilo é passado numa comissão de avaliação de pareceres, que é composta por delegados e conselheiros do CREMESP, que vão aprovar um relatório feito por um delegado, que vai dizer: olha, ela não cumpriu nada, não fez nada, então vamos encaminhar para o setor de sindicância para a abertura de uma sindicância, né, para que ela se explique lá, né? A CODAMI não tem o poder de punir ninguém, ela é orientadora Mas ela pode e denunciar. educativa. Ela pode, sim, ela tem, ela é um órgão que ela pega aquilo e fala: olha, não está adequado, vamos adequar? E nem fica apontando o dedo, tá errado, né? Então, olha, tá aqui, não está legal, não está adequado, vamos. O órgão, inclusive, é aberto. Qualquer colega pode fazer consultas à CODAMI, não tem problema nenhum, né? Mas e a tendência disso, infelizmente, é aumentar, né, Bernardino? Assim, péssima formação médica que a gente tem visto aí ao longo dos anos, Infelizmente. o aumento exponencial do número de faculdades sem estrutura, né? Médicos como verdadeiros showmans e showwomans no Instagram e em todas as mídias, Nós estamos né? enfrentando um problema muito sério com implantes hormonais agora, nós vamos fazer até um programa sobre isso aí. Uhum. Às vezes o profissional, o médico sai da faculdade, ele nem mais pensa em fazer residência, vai fazer um cursinho aí de qualquer espelunca, qualquer, boteco aí de esquina, e já se diz especialista em É, alguma hoje coisa. hoje qualquer cursinho faz uma pós-graduação de fim de semana, É, né, 8 é, horas, sai com um diploma, não sei o é, quê. Isso são áreas, né, importante. onde tá tendo muito problema, né, essa questão dos implantes hormonais, da parte da estética, né, da má realização dos procedimentos, tanto por médicos quanto por não médicos, da invasão do ato médico, né, e da propaganda, né. Mas, aí é uma coisa interessante, o conselho tem buscado cada vez mais as faculdades para tentar, começar a falar que existe, né, norma de propaganda. Isso é importante,
né, e essa gestão tem sido fantástica em relação a isso. Isso a gente tem sentido que eles estão, buscando Sim, realmente sim, sim. educar, orientar e obviamente punir aqueles que não se enquadram, e a população tem que saber que quem são os médicos, sérios que estão realmente Sim, usando a ciência, ou aqueles que querem ganhar o seu dinheiro. Às vezes são exatamente. consultas de 2, 3 mil reais, aí o médico ele sugere uma farmácia qualquer aí que vai fazer uma receita que vai custar mais 3 mil reais. Não, e assim, Eh eh, receitas e nossa, terapias, né, as é uma coisa assim soroterapias, maluca isso. os enemas de café, né, Agora virou isso fazer também. clister de café É, como para melhorar a imunidade. é. Cadê o trabalho mostrando que Já isso tem até maluco dizendo que a funciona? diabetes é causado por bactéria, Bactéria. Então, esse que tem um vídeo. Esse aí tem um então. vídeo que o cara quer vender Meu Deus do céu, o gente. extrato dele lá, não sei do Meu que Deus do é a céu. bactéria diabética. Meu Ele Deus do fala, céu. Olha, eu vou né. dizer uma coisa para você, tá complicado. Eu vou fazer um programa só sobre isso, sobre fake news na medicina. É, fantástico. Se as pessoas quiserem denunciar ou falar com você pelo CREMESP, me passa mais ou menos aonde vai? As redes sociais, Então, enfim. no site do CREMESP, você tem todos os setores que você pode fazer denúncia, né, cremesp.org.br. Lá tem a comissão do ato médico, onde você pode fazer a denúncia específica da invasão do ato médico. Você tem a comissão de prerrogativas, que vai avaliar a questão de pagamento, né, de, ilegalidades na questão de trabalho médico, de vínculos, de tudo isso. E tem a CODAME. Então, lá no site, cada local você pode clicar e tem o link direto com o setor que você pode fazer a denúncia. Ou ligar mesmo no telefone do CREMESP, né, e pedir orientação, né, explicar o caso e aí eles vão te passar para o setor adequado para fazer a denúncia. Perfeito. Acho que passamos o recado. Maravilha. Djalma Neto, meu Foi um querido prazer, colega, muito né, prazer. vamos ver se a gente conversa mais especificamente Sim, sobre sim, esse sim, assunto. claro. Você está convidado já para Ou de outros, né, outras. a minha área ultimamente tem sido quente, né. Com certeza. Eu acho que, Covid, febre amarela, é, dengue, tem né, acontecido muita a coisa, coisa acho tem que sido quente. e É. você tem se mexido bastante em relação Tô, a isso, tamo né, tamo Djalma. tamo aí, tamo aí. Meu amigo, Muito obrigado, muito obrigado forte abraço, pelo obrigado pela apoio. confiança e estamos à E é disposição. isso aí, pessoal. Prevenção, cuidado, procure os médicos sérios, procure, se tratar da forma que o médico que, enfim, tem experiência e expertise te orienta. Faça o correto, viva bem, sem preconceitos e vamos em frente. Um abraço. Every evening from the blue, color reminds me and you. One universe, one sky, one thing. Em 2006, a famosa marca de jeans criou uma peça publicitária junto com uma música que foi muito significativa para os jovens da África do Sul. É importante que se reconheça que a vida é uma série de escolhas, algumas mais significativas do que as outras. Quando se trata de escolher a vida, ao invés de ser infectado com HIV/AIDS, a Levi Strauss tem uma mensagem muito clara para a juventude da África do Sul. A icônica marca de jeans está usando seus fortes laços com a cena musical local para incutir um senso de responsabilidade e respeito na juventude do país citado. É música com uma mensagem e foi projetada para causar impacto. A segunda iniciativa na campanha Levi's Red for Life é o álbum maravilhosamente colaborativo CD4, que é um esforço conjunto da Levi's Red for Life, Rita Records e alguns dos maiores talentos musicais da África do Sul, para educar sobre questões relacionadas ao HIV e à AIDS. Que essa campanha sirva de exemplo para todo mundo. The price is ours to pay. Yesterday, tomorrow, and always, and all around the world, for those alive and dead, the sunset a ribbon red.
Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, e, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco e que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então para isso nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente.